Nesta noite, eu quero compartilhar com vocês esse tema. Aceite mudar. Vou usar como texto base Efésios capítulo 4, versículos 21 ao 25. Mas antes de lê-lo, deixe-me fazer algumas considerações. É comum, em cada início de ano, sonharmos com mudanças. Mudanças que afetem nossa economia, nossas finanças e a área social de nossas vidas também. Nós queremos mudanças econômicas e sociais. Ansiamos em nosso país mudanças políticas. Nós não queremos nenhum herói. Nós queremos mudanças por meio de pessoas ajuizadas, bem preparadas. Vocês que gostam de ler, existe um livro no mercado, eu não me lembro agora se a editora é Mundo Cristão ou Vida Nova, mas o título do livro é Contra a Idolatria do Estado. É um livro que ensina você a teologia, como a teologia se aplica na política, como você avalia os políticos, o caráter deles, e o prepara para votar. É um livro que nunca deveria faltar na estante de alguém que ama o seu país e de que ama o reino de Deus. E que está disposto a ensinar seus filhos sobre essa questão tão importante. Porque a nossa política retirou de nós o direito de conhecermos sobre como votar, quando foi tirado da escola a organização política, social, organização moral e cívica, educação moral e cívica, que ensinavam as pessoas sobre cidadania. Na igreja nós aprendemos a cidadania do reino de Deus, como nós somos cidadãos do reino de Deus. Mas é importante que nós conheçamos a nossa cidadania brasileira. Afinal de contas, quando você lê a vida de Paulo, ele reclama sobre a sua cidadania romana. Paulo conhecia a política da sua época e sabia falar tanto a favor como contra a política. Mas enfim, nós sonhamos com muitas mudanças. Nós queremos que coisas aconteçam em nossas vidas. Irmãos, vocês me perdoem, mas eu peço paciência a vocês, porque eu ainda não me sinto muito bem, eu tenho que falar um pouco devagar, porque senão me falta o ar. Tá bom assim? Tá ok, irmãos? Vocês vão entender isso? Eu não tenho força no diafragma. Agora, eu pergunto a vocês, por que razão nós sonhamos com mudanças?
Porque estamos cansados de algum tipo de sofrimento. Nós queremos superar alguma coisa que nos magoa, que nos entristece, que nos estressa. E então nós buscamos a Deus, pedindo-lhe que nos dê coisas boas. É o que muitas pessoas fazem nas igrejas nessa época do ano. Inclusive no dia 31 para o dia 1º, muitas pessoas passam 15 minutos ou meia hora, da 15 para meia-noite até meia-noite em 15, orando, e chamam de o culto da virada. Então, seja lá como for, nós desejamos um ao outro feliz ano novo. E o que isso significa? Significa que nós queremos que nosso próximo receba coisas boas. E há algum mal nisso? Eu não vejo nenhum mal nisso. Mas eu vejo um problema. Não em desejar o bem ao próximo. Eu vejo um problema quando nós ansiamos por mudanças. E as queremos e buscamos sem propósitos. Porque o problema não está no desejo por coisas boas. O problema está em buscar uma outra situação financeira ou econômica, social, relacionamentos, sem nenhum propósito. Sem nenhum propósito divino. Eu não estou falando aqui com pessoas que não conhecem a Deus. Eu estou falando aqui, na maioria, com pessoas que entregaram suas vidas a Ele. Eu tenho que perguntar, por que eu desejo tanto o que eu quero? Por que eu estou pedindo uma casa nova, um carro novo, uma namorada, um emprego, uma situação social mais elevada? Por que eu estou pedindo um outro patamar? Por que eu estou pedindo prosperidade? Deve existir alguma razão pessoal para esse pedido. Algumas pessoas fazem tais pedidos por questões de orgulho, egoísmo e até o medo. O orgulho, eu diria, para mostrar a alguém ou a própria família, os filhos, a esposa, o marido, a familiares, parentes, que eu posso, que existe algum valor em mim e que eu consigo as coisas que eu quero. Que não adianta as pessoas olharem para mim e dizer, esse camarada é um pé rapado, porque eu chego lá. Questão de egoísmo. Eu quero tanto as coisas que eu desejo, porque quero me satisfazer nelas. Elas se tornam um fim em minha vida. Quando elas chegam nas minhas mãos, eu não sei o que fazer com elas, a não ser procurar desfrutar ao máximo. Compro um carro novo, a primeira coisa que faço é sair, andar, viajar. Eu esqueço de quem eu sou. Da mesma forma anterior, quando eu falei sobre o orgulho, eu só tento provar aos outros, a mim mesmo, que eu consigo e esqueço a razão, o sentido exato da minha vida. Eu também posso procurar mudanças por questões
de medo. Então eu penso, se eu não tiver o que eu quero, como eu vou subsistir? Se eu não tiver uma melhoria financeira, se eu não tiver uma posição econômica melhor, como eu vou subsistir nesse mundo tão difícil? Se você reparar bem, esses 3 comportamentos geram uma tremenda inquietação interior, e eles são produtos desta inquietação. Esta inquietação é proveniente de uma confusão mental, em que a pessoa não sabe discernir a vontade e os propósitos de Deus para a sua vida. Então ela vive para trabalhar, 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 conseguir. E ela não cresce como ser humano. Ela não cresce como filho de Deus. Pelo contrário, ela começa a minguar. Ela só quer alcançar coisas. Às vezes nem coisas materiais, mas posições, reconhecimento de pessoas. E você sabe tão bem quanto eu, como isso satisfaz a muitos. Quantas pessoas gostam de receber uma palavra de elogio? Se você não as elogiar, elas não olham mais para o teu rosto. O livro de Provérbios, eu coloquei aqui, no capítulo 15, versículo 16, diz uma coisa. Vamos ler em voz alta? É melhor ser pobre e temer a Deus, o Senhor, do que ser rico e infeliz. O que ele está dizendo? Ele não está incentivando você a ser uma pessoa pobre. Mas também não está incentivando você a buscar riquezas. Mas ele está colocando um freio na sua vida. Ele está pedindo para você ponderar. Sem respeito a Deus, é melhor não ter nada. Porque se você tiver alguma coisa, você será uma pessoa infeliz, nada satisfeita. Por quê? Ser rico, conseguir coisas, é o desejo de todo mundo. Neste exato momento, existem centenas, se não milhares de pessoas indo a uma reunião de igreja para fazer uma campanha a fim de melhorar suas condições econômicas. Há pessoas fazendo novenas para melhorar sua condição econômica. Como se Deus fosse obrigado a dar a todos nós todo o dinheiro que queremos, toda a riqueza que desejamos. Mas quando você lê a Bíblia com muita atenção, você descobrirá que Deus escolhe alguns para serem ricos. E Deus escolhe outros
para não serem ricos. Deus escolhe outros ainda para serem pobres. E qual é a razão dessa escolha? Essa escolha cabe aos segredos de Deus, porque Ele diz: eu fiz o rico e fiz o pobre, cada um para determinado fim. Deus tem suas razões ao fazer isso. Então não adianta muito a nossa euforia de início de ano em querermos tudo o que desejamos. Se nós não buscamos a Deus, como nós podemos ser abençoados? Jesus ensinou que se nós buscarmos o seu reino e a maneira como Ele quer que vivamos, aquilo que deve ser acrescentado às nossas vidas será no tempo certo, no tempo de Deus. Nenhum de nós podemos fazer acontecer aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas no seu tempo. Porque aquilo que Deus quer nos dar depende de um processo. Esse processo eu o chamo de preparo, aperfeiçoamento espiritual, o trabalho de Deus dentro de nós, provocando mudanças interiores. Ora, eu quero ver mudanças exteriores na minha vida. E eu sei que você quer também. E dissemos há pouco que isso não é errado. Mas nós não podemos transformar esses desejos em uma obsessão, em uma loucura mental. Afinal de contas, nós somos chamados para seguirmos os conselhos de Deus e confiarmos nele. Eu quase posso afirmar que há em nosso meio pessoas que estão dispostas a mudar, que apenas não esperam mudanças econômicas, sociais, mas já disseram para si mesmas: eu preciso mudar. Eu preciso mudar o meu comportamento. Eu preciso mudar o meu jeito. Eu preciso mudar a minha maneira de pensar. Eu preciso melhorar o meu relacionamento com Deus. Eu preciso ler mais a Bíblia. Eu preciso aprender a orar. Se nós esperamos deste ano coisas boas, imagine o que Deus espera de nós neste ano. O que eu posso esperar de Deus se não tudo de bom? Porque tudo que Deus nos dá é perfeito, é maravilhoso. Até mesmo a morte. Quando ele recolhe um de seus servos
como recolheu o ano passado. Pessoas que estavam no nosso convívio. A morte foi um benefício muito grande para essas pessoas, porque Deus as levou para a sua presença. O lugar que todos nós almejamos um dia estar. Não é que nós vamos ficar torcendo para as pessoas morrerem, mas devemos aprender a encarar a morte em Deus como um grande benefício. Eu sei que há pessoas então em nosso meio que querem mudar, pois este é o desejo de Deus. Então vamos ler o nosso texto. Efésios capítulo 4, versículos 21 ao 25. Com certeza, vocês ouviram falar dele. Dele quem? Jesus. E como seus seguidores, vejam bem, agora, se vocês quiserem grifar, grifem. Aprenderam a verdade que está em Jesus. Aprenderam a verdade. Aprenderam a verdade. O que Jesus veio fazer neste mundo? Também ensinar a verdade. Repare agora a conjunção. Portanto, aí ele usa um verbo que no original grego tem uma ideia muito mais forte do que o nosso imperativo. Porque aqui aparece o verbo no imperativo, abandonem, não é isso? Mas no grego, a ideia é, estejam sempre abandonando. Esta é a ideia. Estejam sempre abandonando. O quê? A velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. Então, estejam sempre abandonando o quê? A velha natureza. Por quê? Por quê? Porque ela fazia o quê? Que vivêssemos uma vida de pecado, ou seja, que desagradava a Deus. Eu não estou dizendo que você era bandido, imoral, você era uma mulher de família, respeitada, um homem de casa, respeitado, um bom pai, uma boa mãe. Você é um bom filho, respeitado, que respeita. Mas, no entanto, os alvos da sua vida não agradavam a Deus. Você não vivia para Ele. Portanto, por melhor que você fosse, você estava nas malhas do orgulho, do egoísmo e do medo. Tá bom? Veja o que ele diz. Por que você estava nessa malha? Por causa do quê? Por causa dos desejos enganosos.
O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, que atrás de atitudes de pessoas que não estão respeitando a Deus, pode existir uma grande mentira. Um grande equívoco. E as pessoas acreditam que esse equívoco, essa mentira, é uma verdade. Mas ela traz a essa pessoa destruição moral e espiritual. Verso 23. Então ele diz, é necessário, é preciso, é mistério, que o coração e a mente de vocês, não é só o coração. Porque há certos cristãos que dizem, não, eu vivo pelo poder do Espírito, não pela mente. Não é o que Paulo está dizendo aqui. A sua mente também tem que estar atrelada à ação de Deus. Assim como todo homem interior. Isso significa o quê? Que tanto a área psicológica como a espiritual sejam o quê? Completamente renovados. Como vão fazer isso? Eu vou ficar forçando a minha mente a pensar no que é bom? Quantas vezes você estava orando e pronunciando palavras a Deus, mas a sua mente estava em outro lugar? Já aconteceu isso com você? Constantemente, não é? Seja verdadeiro, sim ou não? Seja verdadeiro mais uma vez. Você está aqui ouvindo esse pregador. Você olha para mim, mas em muitas ocasiões a sua mente está em outro lugar. Acontece isso com você? Sim ou não? Acontece comigo também. Muitas vezes eu estou pregando para você e de repente a minha mente começa a escapar para uma outra situação. Acreditam? Uma situação que eu não quero. Visualizar. E como é que nós vamos fazer? Simplesmente você vai começar a forçar sua mente? Fazer um exercício mental? Não. A Bíblia não ensina isso. Pelo contrário. Olha o que ela diz. Verso 24. Vistam-se com a nova natureza. Este verbo tem a mesma função do verbo que eu disse no início. A ideia é, estejam sempre se vestindo. É uma coisa continuada, que não pode parar até o final de nossas vidas. Estejam se vestindo com o quê? Com a nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza, e que se mostra na vida verdadeira,
a qual é correta e dedicada a Ele. Ele está falando de quem? De Jesus. Ele está falando aqui de Jesus. Vejam lá. Vistam-se com a nova natureza. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. O que há de novo em você? O seu esforço? Se você está se esforçando para mudar, você nunca será um cristão. Porque o seu esforço não consegue obter resultados. Somente o seu esforço, não. O seu esforço é se render à nova criatura, à nova natureza que habita em você. Está difícil entender isso, não? Porque essa nova criatura foi o quê? Criada por Deus. Como isso se deu? Na ressurreição. Quando Jesus morreu, o poder do Espírito Santo entrou naquele túmulo, naquele corpo que estava lá para apodrecer. E o Espírito de Deus fez com que ele fosse completamente transformado. Ficaram ali os seus lençóis, mas o seu corpo desapareceu. Por séculos, pessoas tentam enganar com a ideia de que o corpo foi roubado. Se um corpo foi roubado, por que aqueles discípulos estavam dispostos a morrerem por Cristo? Por que eles morreriam por alguém que não cumpriu suas palavras? Destruam este corpo, e no terceiro dia eu o reconstruirei. Por quê? Porque ele ressuscitou. A Bíblia diz que o Espírito Santo entrou naquele túmulo e ressuscitou Jesus. Mas Jesus disse: destrua esse corpo em 3 dias, eu o reconstruirei. Significa que ele é o próprio Deus. Ele é o Criador de uma nova vida. Mas ainda, ele não ressuscitou você, e nem a mim. Mas ele promete que depois da nossa morte, ou depois da sua volta, todos aqueles que creem nele terão o mesmo corpo que ele recebeu e ascenderão aos céus. Maravilhoso. Um corpo capaz de comer e atravessar paredes.
Um corpo capaz de estar aqui e aparecer lá. Um corpo capaz de se ver e ao mesmo tempo se tornar invisível. Eu não vejo Jesus aqui, mas Ele está aqui. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio de vocês. Essa criação é parecida com a natureza de Deus. Parecer aqui significa que ela é. Ela existe. A semelhança da natureza divina significa que ela é uma natureza divina. Então, dentro de nós, existe uma natureza humana que nós devemos rejeitar, e uma natureza divina que nós devemos aceitar. A Bíblia não diz que você deve mudar a natureza humana. Muitas pessoas estão na igreja aprendendo que devem descobrir um caminho para se tornarem bons ou pessoas boas. Que você deve forçar a si próprio a não mentir mais. Que você deve forçar sua mente a não pensar coisas erradas. Mas chegamos a um verdadeiro drama. Um resultado trágico. Nós não conseguimos. Continuamos sendo materialistas, mesquinhos, roubadores de Deus, medrosos, orgulhosos e egoístas. Significa que Deus não manda você mudar sua natureza, mas Ele propõe que você siga uma outra natureza, aquela que Ele colocou em você. A velha natureza, para se satisfazer, agora quer uma casa nova. Quer um carro novo. Quer uma situação econômica mais elevada. Quer mais, quer mais, quer mais. Mas a nova natureza diz que antes de seguir a esses desejos, você deve buscar a Deus, porque foi isso que Jesus sempre fez. Toda pessoa que busca a Deus por meio de Jesus Cristo, está disposta a aprender o que nós vimos aí? A verdade. É impossível andar com Jesus Cristo sem desejar aprender a verdade. É por meio da verdade
que nós rejeitamos o velho eu, o egoísmo, o egocentrismo, o ego. Você pode fazer quantos cursos quiser. Você pode pedir para as pessoas orarem por você, quebrar maldições na sua vida, essas bobagens que existem por aí. Enquanto você não seguir a nova natureza, você nunca terá uma vida abençoada. E o seu ano novo será tão velho quanto os anteriores. Será roto como os anteriores. É impossível mudar o mecanismo cósmico. Você não pode impedir que um planeta, simplesmente por um desejo humano, altere a sua rota. Eu não posso impedir que Andrômeda, daqui a alguns milhões de anos, se choque com a Via Láctea. E todo esse céu que nós vemos se altere. Eu não posso impedir. O universo está dentro de uma mecânica. Eu não posso impedir que Deus deixe de realizar os seus decretos, simplesmente porque eu discordo dele, ou porque eu tenho uma fé fundamental, ou porque eu sou pentecostal, ou porque eu sou banal, ou porque eu sou um imbecil. A minha crença não impede Deus de ser fiel a si mesmo. Mas o meu fanatismo pode me levar a ser infiel às propostas de Deus para a minha vida. Porque eu fico ouvindo coisas que me interessam, que alimentam o meu ego, a minha velha natureza. Por isso que eu me esforço para ensinar a Bíblia a vocês. Esse esforço não é só pessoal, mas é um esforço para que eu dependa do Espírito Santo, a fim de que você, aprendendo a verdade, tenha subsídios, conteúdos, para rejeitar a velha natureza e seguir Jesus. Este é o propósito da igreja. Se eu ficar aqui prometendo a vocês, Deus tem uma mala cheia de bênçãos para vocês, tem uma chave que vai abrir uma porta que quando você sair daqui, você vai ver só o que vai acontecer. Pega pela fé essa chave, todo mundo vai fazer assim com a mão, pegar a chave. E aí você não vai achar porta nenhuma. Eu poderia estar aqui fazendo com que vocês fizessem uma campanha para mudar. Mudar o quê? Só se faz campanha para mudar o exterior. Mas eu estou dizendo que Deus está falando com vocês. Antes de vocês quererem mudar o exterior, mudem a si mesmos. Aceitem mudar.
porque isto vai trazer benefícios. É impossível mudar a velha natureza. E nós só conseguimos andar com Deus por meio de Cristo, quando estamos seguindo a Cristo. Por que Paulo enfatiza que nós temos que seguir a Cristo? No mesmo texto, quero que vocês olhem para os versos 17 ao 19. Pode ser? Vou ler, comentar e depois vamos terminar. Acredito que Deus está falando com a gente. Ele começa com uma conjunção, tentando desenvolver o final de uma ideia. Esta ideia está antes e também depois. Mas ele diz, portanto, em nome do Senhor, isto é, ele está falando pela autoridade que Deus me dá, eu digo e insisto no seguinte. Então ele fala aí, não vivam mais, eu grifei isso, não vivam mais como o quem? Os pagãos. Os pagãos não sabem nem orar. Jesus ensinou certa vez que a oração dos pagãos é uma série de repetições vãs, porque eles não têm fé. Vamos descobrir. Então ele diz, pois, como é importante esse pois, para depois. Pois o quê? Os pensamentos deles não têm o quê? Valor. Significa o quê? Que as pessoas pagãs estruturam seus pensamentos sem os propósitos divinos. Eles não incluem Deus, o Evangelho e a verdade nos seus pensamentos. Eu já ouvi cristãos dizendo, igreja é igreja, negócio é negócio. Deus é Deus, negócio é negócio. Ou vocês nunca ouviram isso? Já ouviram? Deus é Deus, trabalho é trabalho. A igreja não põe comida na minha casa. Quando é que você pensa em Deus? Só quando está aqui? Isto ainda porque eu insisto. E você ainda luta para olhar para a minha cara e a sua mente ainda voa para longe? Vejamos. Os pensamentos deles não têm propósitos. Eles são orgulhosos, egoístas e medrosos. É isso que ele está dizendo aí. E a mente deles está onde? Na escuridão. A palavra escuridão significa o quê? Ignorância. Desconhecimento de Deus. O desconhecimento da verdade faz com que os pensamentos não se estruturem em princípios divinos que são elevados. A razão dos pensamentos das pessoas
não serem estruturados nos propósitos de Deus, é porque eles vivem numa ignorância espiritual. Quantas pessoas nós conhecemos que estão dentro das igrejas por anos e espiritualmente são ignorantes. O que é uma pessoa ignorante? E o que não é? Uma pessoa ignorante é uma pessoa que não sabe como Deus pode se envolver na sua vida e como ela pode se envolver na vida de Deus. Portanto, essa pessoa não sabe aplicar os princípios de Deus nas diferentes áreas de sua vida. Seja lá casamento, relacionamentos, finanças, etc. E sequer sabe dos benefícios da aplicação dos princípios divinos nessas áreas. Quantas pessoas dentro das igrejas sequer pensam em aplicar os princípios ou conhecer a verdade, como nós vimos, porque quem vai a Deus por meio de Cristo tem o desejo de aprender a verdade. Aprender a verdade não é dizer Jesus é Senhor, Jesus tem poder, o inimigo está derrotado. Isso são verdades, mas são chavões. Eu tenho que aprender como a verdade funciona. Você não pode se dirigir a uma máquina e simplesmente apertar um botão que está escrito Start. Você tem que saber como funciona. Há indivíduos que pegam galões de gasolina, sobem em cima de uma lenha e despejam gasolina. Aí eles falam, bom, deixa eu botar fogo de longe. Ele não conhece o mecanismo das coisas. Porque dependendo da temperatura, a gasolina forma um gás que se propaga. E ainda que ele esteja a metros de distância, o fogo vai atingi-lo. Haverá uma explosão. Tudo que você fizer nessa vida, você tem que conhecer a verdade por trás de tudo, porque atrás de tudo sempre existe uma grande mentira. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são o quê? Vocês estão com a Bíblia aberta? Eles são o quê? Completamente ignorantes e teimosos. Descobrimos então por que eles querem ser ignorantes. Por causa da sua teimosia. Quantas vezes Deus está falando com você para aprender, para mudar, para crescer, mas a sua teimosia diz não. Você sempre se posiciona como alguém que já sabe, como alguém que não precisa mudar hábitos. O que foi isso? Foi a sua barriga, Maurício? Alguém deu uma freada aí. Então, foi o Wagner, hein?
Ô, Wagner, tá dando uma freada aí. Ô, Cândido, depois da noite você dá uma examinada aí. Então veja lá. A teimosia gera o quê? Ignorância. A ignorância gera o quê? Confusão mental. A confusão mental tira da pessoa o quê? A vida. Sem vida, o que acontece? Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. A palavra vícios significa aqui perversão moral. É isso que Paulo está falando. É isso que quer dizer esta palavra no grego. Nós que estivemos em Éfeso, vocês aprenderam que os homens iam na biblioteca para ler e depois entravam por um túnel que levava a uma casa de prostituição. As mulheres ficavam em casa dizendo: meu marido foi para a biblioteca adquirir cultura. Mas eles estavam estudando anatomia. Hã? Não entendi. Mas é curioso isso. No Império Romano existiam as salas de banho, onde a homossexualidade era comum. Os homens olhavam aqueles corpos esculturados, ou então aquelas barriguinhas avantajadas, e diziam: mas ele é muito fofinho. E coisas estranhas aconteciam. Mas por que eles perderam a vergonha e se entregaram à perversão moral? Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Paulo está dizendo: não vivam como essas pessoas. Eles não procuram a Deus, eles somente procuram interesses pessoais. Então, se você quer mudar, você tem que tomar uma decisão. Ou você vai seguir o estilo de vida pagão, ou você vai seguir a nova criatura que Deus colocou em você, que é Cristo Jesus. Você tem que definir, porque você não pode servir a dois senhores. Recobro a fala que disse há pouco. Deus não quer que você tente melhorar seu caráter. Você é isso aí. Mas Jesus que está em você é diferente de você. Desculpe a redundância. E é a Ele que você deve seguir. Esse esforço de dizer: eu preciso ser bom, eu preciso amar, não te leva a nada. Tem gente que fica no alto da montanha, orando 10 horas, me ensina a ter paciência. Meu amigo, você nunca vai exercer paciência
se não seguir Jesus. Porque quem tem paciência é Ele, não é você. Você nunca vai amar se não seguir Jesus, porque quem ama verdadeiramente é Ele e não você. Você nunca terá uma vida dedicada a Deus se não seguir Jesus, porque Ele é dedicado a Deus e não você. Tenta ser dedicado a Deus. Quantos acampamentos você já foi? Tenta ser um melhor marido, melhor mulher. Quantos cursos de casamento, quantos livros de casamento você já leu? Nenhum curso dentro da igreja funciona. Nenhum livro mudará a sua vida, a não ser este, quando você o digere no poder do Espírito Santo de Deus. Portanto, é impossível que uma pessoa mude sem rejeitar os hábitos pagãos que existem dentro dela. Se por um segundo você tirar os olhos de Deus, você só vai se preocupar com as coisas que você quer. E depois isto vai absorver você de tal modo que você pensará que aquilo é a verdade para o seu coração, quando na verdade você está sendo destruído. Portanto, deixe-me dar algumas ações diante de tudo que falei, se vocês me permitem. Conheça e aceite a verdade, a fim de que ocorram mudanças na sua vida. A mudança não está somente na força da vontade humana. O segredo está em conhecer e enfrentar de cara a verdade sobre si mesmo. Ou seja, sobre tudo que se refere à nossa natureza pessoal e desejos. O que a Bíblia tem a dizer sobre aquilo que eu estou vivendo, sobre aquilo que eu estou pensando, sobre aquilo que eu estou desejando, sobre as pessoas que eu estou me relacionando. Segundo lugar, cuidado com as mentiras que se escondem por trás das suas decisões. Por trás de cada hábito autodestrutivo, pode haver, ou sempre existirá, uma mentira. Há pessoas que estão endividadas até a cabeça. Por quê? Porque elas disseram, não, Deus vai suprir. Eu tenho um bom emprego e eu vou pagar. Não é assim? E por que não pagam? Deus ensina que todo cristão deve ofertar de acordo com o que é abençoado por Deus. Não é 10% não. Essa história de 10%
dá o que falar. O que Deus diz é que você tem que dar de acordo com o que você recebe de Deus. E com alegria. E por que não dá? Ah, eu estou endividado. Você acha justo viver assim? Você acha justo roubar a Deus? A quem você pensa que está enganando, senão a si próprio? Vamos supor que você tem um montante, mas você pega uma fração muito pequena e dá a Deus. E você diz, eu dou a Deus o que eu sinto, mas você não dá de acordo com o que a verdade ensina, de acordo com o que Deus está te abençoando. Esses princípios, a quebra desses princípios, afetarão gravemente a sua vida. Em pouco tempo. Porque está gerando uma confusão mental, que vai afetar não só sua cabeça, mas a cabeça de seus filhos. Mas eu não falo nada para eles. Não precisa. Nós exercemos uma influência, tanto espiritual, como psicológica, sobre as pessoas. Na psicologia, existe um assunto, uma ciência que estuda a transferência psicológica. Você anda com uma pessoa e você acaba ficando igual a ela. Sem que ela queira. Ela transfere a você, porque você acaba gostando daquele jeito. Espiritualmente é a mesma coisa. Fisicamente é a mesma coisa. Tem gente que usa um topete e Elvis não morreu. Tem gente que anda tão feio como certas pessoas que andam pela rua. Para que ser bonito se eu posso ser feio? Que não se arrumam. Como Che Guevara, um médico, guerrilheiro que não gostava de tomar banho. Não tomava banho. E estudou medicina. O que ele acreditava que o banho fazia mal? Muitos imitaram Che Guevara. E estão aqui em nosso país, fedidos. Eu posso gastar. Eu posso fazer dívidas, é necessário agora. Não é necessário. Deus falou que é. Ah, mas eu tenho um relacionamento com essa pessoa e é muito bom, não sei o quê. É bom? Em que sentido? Qual é o benefício desse relacionamento na sua vida? Qual é a sua utilidade nesse relacionamento? Ou você só mantém esse relacionamento por interesse pessoal? Mas, Walter, se eu for pensar assim, eu nunca vou ter nada. É o que muita gente diz. A Bíblia nos ensina a sermos o quê? Prudentes. E então algumas pessoas dizem, eu nunca vou ter nada.
Não, não é assim. Eu expliquei há pouco atrás que se nós buscarmos o reino de Deus, e o modo de vida que Deus quer, Ele acrescentará em nossas vidas no tempo certo o que precisa ser acrescentado. Deus nunca ensina que Ele vai, você foi na igreja hoje, toma mais coisa. Você vai amanhã, toma mais. Deus não acumula. Dá uma olhada na sua sapateira. Veja o acúmulo. Eu sei de coisas minhas que eu acumulei. E eu olho para aquilo e falo, não tem jeito mais. Só botando fogo. E isso deve estar acontecendo em muitas famílias aqui. Você acumulou tanta coisa que agora você não sabe o que fazer. Deus não fará isso na sua vida. Já falei demais, né, irmãos? Mas estamos no finzinho. Deus diz, seja prudente e busque a mim antes de tomar suas decisões. Mas desse jeito eu não vou ter nada. Então, não confunda a prudência com o sentimento de medo. Ser prudente não significa ser medroso. Mas ser medroso significa não ser prudente. A pessoa medrosa, ela é assim porque ela não é capaz de negar a si mesma. Mas a pessoa só pode ser prudente quando nega a si mesmo. Se eu for medroso, então não vou ter nada. Já disse que é bobagem. É necessário ter coragem, é necessário dar o passo da fé. Quantos de vocês já ouviram falar esse negócio do passo da fé? Levante a mão. Dá o passo da fé. Pastor, o que o senhor mais deseja? Então o Senhor vai dar o passo da fé e nós vamos observar. O Senhor quer que eu dê R$1.000 hoje aqui, para Deus me dar alguma coisa? Então o Senhor vai pegar R$1.000 do seu bolso e vai colocar aqui e nós vamos segurar o seu dinheiro. Para ver se Deus vai te dar o que você quer. Senão o Senhor é um grande mentiroso. O Senhor está pedindo que nós façamos algo que o Senhor não é capaz de fazer. Deus realmente ensina isso na Bíblia? Não. De forma alguma. Ele fala sobre termos coragem, mas não de forma imprudente. Porque a nossa coragem não deve proceder de um espírito ganancioso, ambicioso. Mas a nossa coragem é fruto da humildade. E ou seja, a humildade significa dependência dos conselhos e da direção e do poder e da graça e da bondade de Deus.
Se você está iniciando um relacionamento e Deus coloca dentro de você uma impressão negativa, abra os olhos. E se esta impressão continuar, rompa. Pelo menos por um tempo. Não ande junto com aquelas pessoas ou com aquela pessoa. Porque isso vai trazer malefícios à sua vida. Mas alguém pode dizer, mas vem cá, Walter. Esse negócio é ridículo para mim. Eu sei me cuidar. Não, você não sabe. Porque atrás da sua decisão já começou uma mentira. A Bíblia diz, é melhor ser pobre, temendo a Deus, como nós vimos, temendo a Deus. A sua atitude não revela temor, respeito. Não, eu ganho bem e vou gastar. A sua atitude não revela respeito. Eu ando com quem eu quero. A sua atitude não demonstra respeito. Você está iniciando coisas, decidindo coisas, sem basear-se na verdade. O que está acontecendo é que você tem medo de perder o que está para perder. Então você sustenta o seu desejo por interesses pessoais. E os seus interesses o afastarão da presença de Deus e dos seus caminhos. Pois Jesus ensinou que aquele que segue seus interesses pessoais não terá a vida verdadeira. Mas a prudência sempre nos levará a consultar a Deus, diferente do medo, que nos leva a consultar nossos interesses. Assim como o orgulho e o egoísmo. Então, todos os nossos pensamentos e atitudes e decisões se basearão na verdade. Vamos errar, sim, mas é assim que deve ser feito. E por último, a verdade o faz voltar para a vida e permanecer no caminho de Deus. A verdade o faz voltar para a vida e permanecer no caminho de Deus. Se ela faz isso, como é importante gastarmos tempo com a palavra de Deus. Como é importante termos uma participação semanal em grupos pequenos. Como é importante eu me reunir nas reuniões grandes e nas reuniões pequenas. Nas reuniões da igreja e nas reuniões de grupos pequenos. Por que Deus te deu um carro? Para você dizer que não pode estar aqui e parar no estacionamento? Que você vai chegar tarde em casa? Porque Deus te deu uma boa casa? Ou um abrigo? Para você viver reclamando? Eu tenho saudade da minha casa lá no sítio, onde não tinha luz, que a gente buscava água com gambito pendurado no ombro e vinha no balde. A vida não era fácil, mas era tão bonita.
Mas eu não posso fazer aquilo voltar. Mas eu posso me contentar com o que eu tenho. Eu posso dizer, Senhor, eu quero seguir Jesus para ser feliz com as coisas que o Senhor me deu. Irmãos, vocês não acham que eu quero voltar a ter saúde? Vocês acham que eu quero continuar assim, sem sentir minhas mãos e meus pés? Mas se eu voltar a sentir, a perder essa neuropatia e voltar a ser um homem normal em todos os sentidos, eu quero ser uma pessoa dedicada a Ele, à minha família, a vocês. Eu quero ser útil nas mãos de Deus. Se Deus me dá um automóvel, porque eu só tenho que pensar em passear, eu tenho que dar utilidade espiritual àquilo. Se Deus te dá um namorado ou uma namorada, por que eu tenho que sair fora dos caminhos e da vida de Deus? Se Deus te dá um emprego, por que você tem que abandonar Deus? Deus te dá um filho e uma filha. Você não pode segurar esse menino, essa menina pelo resto da vida debaixo das tuas asinhas. Você tem que orar para que Deus prepare uma pessoa boa, que ame a Deus, que queira seguir os caminhos de Deus. E quando Deus dá, você quer destruir o relacionamento deles. Deus te dá uma esposa ou um esposo abençoado ou abençoada. E de repente, o que você faz? Você quer maltratar essa pessoa a vida inteira. Deus te dá uma igreja que se preocupa com a sua vida com Deus. E o que você faz? A despreza. Deus te deu Jesus. E o que você fará com Ele? Você o desprezará em sua vida? Você quer mudanças? Deus também quer. Só que existe um detalhe aí. As mudanças que você quer na sua vida, você pode conseguir com o seu esforço. E as mudanças que Deus espera da sua vida, Ele não pode conseguir com o seu esforço. Ele depende da sua rendição. É por isso que Ele diz: filho, filho meu, dá-me o teu coração. Você nunca será uma pessoa feliz longe de Deus. A tua satisfação dependerá da sua resposta à verdade que você deseja aprender. Se você não tiver desejo de aprender a verdade, você será um instrumento de destruição para seu marido, esposa, filhos, pais, amigos, vizinhos, parentes. Ninguém vai te suportar. Um dia os teus filhos te abandonarão, estarão longe de você.
gastarão com você apenas o tempo necessário, mas nunca lhe dedicarão amor. As pessoas apenas se cruzarão com você e dirão bom dia, boa tarde, mas nunca te abraçarão, nunca te beijarão, porque você não é útil para elas. Você não dá utilidade, importância à sua vida. Aceite mudar. Aceite mudar. Esse mundo está acabando. Nós não temos muito tempo aqui, não. Pode ter certeza do que eu estou lhe dizendo. A própria ciência já está afirmando isso. A própria NASA já está afirmando isso. Este mundo vai acabar. O que mais você quer conseguir nele? Se Deus lhe der coisas, amém. Vai, compra, mas saiba usar para a glória de Deus. Portanto, irmãos, aprenda a viver para a glória de Deus. Construa a sua vida sobre o fundamento da verdade. E que Deus nos abençoe. Amém. Quem no céu tenho eu além de ti e na terra em quem tenho mais prazer. Não há outro Deus semelhante a ti, Senhor. És a minha